Salve, salve galera, Cybercast na área. E hoje eu tô aqui em um episódio muito especial. Hoje, infelizmente, eu não tô com o meu co-host aqui, o Fabiano, mas no próximo episódio ele volta. E eu estou aqui com a Alessandra Martins. Para quem conhece a Alê, um pouco mais íntimo aí, Alê Martins. E eu só queria dar um aviso antes dela se apresentar, ela já vai se apresentar. Queria dar um aviso que durante esse vídeo aqui vai ter um QR Code aqui embaixo que vai estar passando, que é referente a GoHack, os cursos da GoHack, tá? Então quem quiser fazer, acesse esse QR Code, vocês têm um desconto bem bacana aí, tá bom, pessoal? Vamos direto aqui ao nosso episódio, Governança de IA. Hoje o negócio tá quente, hoje o lance promete, porque, cara, faz tempo que eu tô querendo conversar com a Lê, trazer ela aqui, e hoje o bicho vai pegar. Alessandra Martins, muito obrigado. Se quiser se apresentar para quem não te conhece. Bom, para quem não me conhece, Alessandra Monteiro Martins, todo mundo conhece como Alê Martins, em todos os eventos praticamente. E eu sou founder e consultora da APA Consulting, é a minha empresa de consultoria, mas a empresa não sou só eu, é importante, eu tenho mais 2 sócios, tenho algumas consultoras associadas, né, e consultores. Claro, como eu trabalho na pauta aí de diversidade, verdade, então, obviamente, eu tenho um trabalho grande em comunidades e procuro realmente dar mais oportunidades para mulheres, mas a gente trabalha igualitariamente, homens, mulheres, enfim, tudo depende do portfólio, do que o cliente pede para a gente. Mas, no geral, a empresa são mais mulheres do que homens, né? É uma consultoria mais feminina. E, bom, e aí eu comecei na área de infra, né? Você começou em infraestrutura? Eu comecei na área de infra. E aí é por isso que eu brinco assim, eu sou o pesadelo, eu fazendo auditoria, eu sou o pesadelo da galera. Porque assim, eu comecei na área de infra. Então, o pessoal vem com, né, na hora de auditoria, de assessment, de análise de gap, às vezes do diligence de M&A, aí o cara vem assim, não, veja bem como, amigo. Do que estamos falando? Porque eu já passei por infraestrutura, eu já passei por desenvolvimento de software, seja P&D, pesquisa e desenvolvimento, lei do bem, lei de informática, lei disso, lei daquilo, seja fábrica de software, seja startup de SaaS, omnichannel, integração, já passei por banco, seguradora, dentro do Brasil, fora do Brasil, já viajei mais ou menos 23 países, 3 continentes nos últimos 4 anos aí. Então, falo português, inglês e espanhol. Praticamente fluente, vamos dizer assim. E ainda aprendi alguma coisinha aí de francês, italiano, até grego eu aprendi, cara. Eu aprendi umas palavrinhas em grego, tailandês, gente. Eu pensei que eu nunca ia conseguir falar aquele negócio. Mas tem umas palavrinhas que você vai pegando ali, tailandês. Fiz o impossível, fui no Vietnã, me deram boa noite Cinderela, sobrevivi, estou aqui. Sério? Então... Depois você conta essa história pra gente aí, se der tempo. É isso, essa sou eu realmente trabalho com aquilo que eu amo, que eu sou apaixonada. E procuro desenvolver esse trabalho tanto na consultoria como no trabalho voluntário nas comunidades, né? Eu faço parte da ONCE, sou voluntária e líder da equipe de trabalho de privacidade no Brasil, né? Privacy Legal. Eu sou mentora no Cybersecurity Girls, né? Na comunidade. Eu sou vice-presidente do IBRSPD, né? Estou vice-presidente. E também faço parte da comunidade do FEMIT, né? Faço parte da administração da comunidade. Então, por isso que eu falei que a gente, né, nesse envolvimento com essas comunidades, eu sempre procuro, às vezes é um estágio, às vezes é uma mentoria que a gente dá, às vezes indica algum cliente, algum trabalho, enfim, e vai ajudando as pessoas irem se desenvolvendo na área de cyber, né? Claro, a maioria das mentorias são de mulheres, mas tem homens também. Às vezes o pessoal procura a gente, porque viu apresentação em evento, enfim. E aí a gente acaba fazendo essa troca, né? Então,
de maneira resumida, é isso. Nossa, carga pesada, hein, pessoal? Vocês veem que, se você quiser comentar um pouquinho dessas comunidades para as mulheres que estão assistindo a gente. Eu acho que esse ponto é importante. O Cybersecurity Girls é uma comunidade para quem está começando. Ou ainda está estudando, ou ainda não conseguiu o primeiro emprego, está na faculdade, ou está em transição de carreira, de repente, eu era de marketing e estou mudando, eu era de RH e estou mudando, eu era de, enfim, na área X, e o mercado está mudando, né? A tecnologia está impactando a relação de emprego e renda. Então, muitas pessoas estão repensando as suas carreiras, né? Teve gente que, eu fazia fisioterapia, aí eu descobri que não era bem isso que eu queria. Eu fazia educação física e vi que professor não é muito bem remunerado no Brasil. Enfim, e aí pessoas migrando para a área. Então, o Cybersecurity Girls ajuda muito. A gente tem um programa de mentoria anual, às vezes sai uma vez por ano, no mínimo uma vez por ano. Tem ano que a gente consegue fazer 2 sessões. E aí é uma sessão bacana porque a gente dá um banho de loja, a gente passa pelas várias vertentes ou caminhos que você tem para trilhar dentro da segurança da informação, né? Porque é uma coisa que as pessoas esquecem, né? Cyber é um recorte de segurança. Segurança é pessoas, processos, tecnologia, online e offline. O cyber é só o on. Só um. Né? E quando a gente fala de segurança, é um olhar mais amplo, mais 360, vamos dizer assim. E aí muita gente não entende isso. Às vezes as pessoas acham, para eu entrar na área de segurança, então eu tenho que saber programar, ou eu tenho que ser Red Team, eu tenho que ser Blue Team. Não necessariamente, né? Tinha gente que não tem visão da área de governança, da área de política, de norma, de standard, de compliance, de conformidade tecnológica, né? Então, às vezes, não necessariamente, mas você tem que ter noções como funciona a técnica para poder você entrar na área mais business, mais corporativa e de documentação. Então, o legal da mentoria do Cybersecurity Girls é que ele te dá essa visão ampla, né? Tem uma parte lá de segurança em cloud, eu faço a parte de desenvolvimento seguro com eles e a parte de IA, eu com a Gabriela Salles. Gabi vai vir aqui também. É? Já está convidada. Já. Minha parceira aí, que a gente tem uma apresentação em conjunto. Então, tem uma sinergia bacana, porque tem uma parte de, eu acho que tem, não lembro se é pentest ou é forense. Então, tem um pessoal bacana, tem uma parte de criptografia, tem uma parte de GRC, com a Andrea Tomé, que é excelente. Nossa, uma parte de continuidade de desastre com a Camila Ishikawa, que ela dá também. Então, a gente tem um pool de mentores. Tipo forte, a gente tem um pool de mentores muito bons, né? E aí, a pessoa diz assim, eu não sabia que tinha todas essas opções dentro da segurança para seguir. Tem forense, tem pentest, tem cloud, tem uma série de coisas. Pensei que era só uma coisa, né? Eu pensei que era para fazer pentest ou, entre aspas, para hackear. O pessoal vê que é o mundo, né? E aí a pessoa descobre que, cara, tem vários sabores aqui, ó. Eu posso escolher. E aí o legal da mentoria é isso, né? E aí depois tem a ONCE, que é Latam, né? Latino-América e Caribe. É fantástico porque tem vários programas dentro da Latam, inclusive para quem é associado tem o ONCE Jobs. Então, por exemplo, são vagas exclusivas para os associados da ONCE, de parceiros que apoiam a ONCE. A ONCE também tem um programa de mentoria, mas para pessoas, algumas em transição de carreira, mas não tão iniciantes, digamos, o Cybersecurity Girls fica com essa parte mais iniciante, a ONCE já é gente em transição de carreira, às vezes mudando de áreas dentro da segurança, dentro da área de tecnologia, às vezes também vindo de outras áreas, né? Tem vários programas aí de parcerias com a Microsoft, com acho que Fortinet, tem vários, né? Tem alguns programas aí justamente para ajudar a qualificar mais mulheres, tem essa parte de jobs, tem a parte de eventos também, né? De levar isso para outras mulheres, de acolher, juntamente com o Cybersecurity Girls, a gente faz muitas parcerias em eventos para trazer mais mulheres, para elas entenderem que tem espaço para elas e que esse lugar é delas também. Sim. Que essa diversidade aqui que dá, vamos dizer assim, que eleva o nível
Sim. Né? Porque você começa a dizer, pô, esse cara falou uma coisa que cara, isso aqui me ajuda, olha, essa pessoa falou isso aqui que me ajuda, e você vai juntando e você vai crescendo, né? Então, essas comunidades são importantes. O IBRASPD ele já trabalha mais na área de proteção de dados e segurança, mais no sentido de responder algumas questões aí da autoridade nacional, de participar nesses eventos, é mais educativo de profissionais, né? De instruir já profissionais mesmo, de mercado, aí, de chegar em grupos de trabalho. Por exemplo, a gente tem um grupo de trabalho que fica fazendo a timeline dos incidentes. Eu baixo muito o timeline dos incidentes, né? Que foram reportados na mídia de ransomware. E aí a gente mantém, por exemplo, esse grupo de trabalho fazendo essa alimentação. Então, é mais para profissionais, olhando para a privacidade, para a proteção de dados, para a segurança também, de maneira bem ampla. Tem alguns estudantes, mas é mais para tentar ir educando o mercado. E o FEMETI também, só que o FEMETI ele é tecnologia em geral, é para trazer mulheres, cara, você quer na carreira de desenvolvimento, de infraestrutura, de tudo. De tudo. E aí lá é uma comunidade mais de compartilhamento de vagas, de apoio, de carreira, de mentoria. É mais nesse sentido, vamos dizer assim, os programas são um pouco diferentes da ONCE e do Cybersecurity Girls. Tudo se complementa. É mais ad hoc, assim, saem algumas iniciativas conforme a necessidade do grupo, né? Tem vários grupos, BH, Santos, São Paulo, tem algumas espalhados, e aí o pessoal se junta ali e cria alguns eventos de mentoria, vamos fazer aqui um mutirão para revisar currículo, para preparar para entrevista, às vezes consegue desconto em alguns cursos também, curso de idiomas principalmente, que é uma coisa que eu não consigo entender, eu particularmente, é um defeito, vamos dizer assim, meu, né? É porque, para mim, o outro idioma sempre foi natural. Para mim, o meu segundo idioma é inglês, mas é inglês pela forma como eu fui criada. Na época, meu pai tinha 3 filhas, assim, uma no rabo da outra, né? Assim, escadinha, né? Eu brinquei com ele, não tinha televisão, né? E aí, ele sempre, na cabeça dele e da minha mãe, eles sempre disseram que inglês era o futuro. Só que não dava para pagar, naquela época, cursinho para as 3. Então, a gente cresceu literalmente desde bebê, desde criancinha ali, em casa tudo era legendado. Nossa, que legal. Tudo. Nada era... a gente cresceu com proibido sessão da tarde. No sentido de filme dublado. Então, até Disney, tudo a gente tinha em inglês. Nossa. A gente sabia todas as Intensivo falas de em inglês. Então, quando a gente entrou na escola, a gente fez o inglês da escola. E depois que eu terminei o ensino médio, eu fui fazer cultura inglesa e tal, fui fazer um inglês mais profissional, mais puxado pro britânico, que eu achava mais bonito e tal, pá. E aí, só que pra gente foi natural. Então, pra mim, quando eu cheguei na faculdade, por exemplo, que eu via o pessoal lá sofrendo com os artigos, né? o verbo to be, ele chamava verbo to be. E aí eu via aquilo e falava, cara, tipo, tá ruim o negócio. Tipo, download, upload, amigo. Não entendeu? Não tá... Aí o software, o hardware, e saíam umas coisas assim, aí eu ficava... Mas, gente, tem revista, tem livro, tem filme, tem... Mas, enfim. E então, para mim, foi uma coisa que... Outro baque para mim no mercado foi essa questão do idioma. Porque, para mim, o idioma era natural. E, principalmente, ele era natural pela... A área que eu escolhi, tecnologia, a gente sabe que tudo sai primeiro em inglês. Então, para mim, foi muito natural ler, escrever, falar, porque eu cresci ouvindo. E aí eu só fui ali estudando. Você foi direto na fonte já. Aí eu só fui estudando, né? Aí eu fui me acostumando a sempre estar trabalhando com as versões de software em inglês, porque no começo também não tinha português. Não tinha. Levou um tempo para a gente ter... sistema operacional em português, o próprio Microsoft Office em português, levou um tempo, não chegou assim. Seu padrão sempre foi inglês. Então, para mim, era natural. E eu via os profissionais dizendo, então, eu não falo inglês. Como é o Joel lá, The Books on the Table. Eu falei, não, como assim? Como que você escolheu essa área? E você não sabe inglês. E você não sabe inglês. Mas aí eu falei, bom,
a realidade que eu fui criada é diferente de outras pessoas, né? Foram as alternativas que meus pais criaram para que eles entendiam a importância e que aquilo ia ser útil para a gente, e para mim realmente foi, né? Não que para minhas irmãs não seja, mas elas não usam no dia a dia como eu uso. Sim. Né? Eu uso bem mais pela profissão que eu escolhi, pelo ramo que eu escolhi. Então, às vezes, a gente também faz esses mutirões também nas comunidades de ajudar com inglês técnico, vamos dizer assim, que eles chamam inglês instrumental, inglês técnico, para ajudar, para pelo menos o cara conseguir uma entrevista, entender uma reunião, responder um e-mail, entender um relatório. Então, às vezes também tem isso, né? Às vezes o pessoal faz algumas parcerias, algumas aulas, algumas coisas assim. Então, o legal da comunidade é isso, é que você vai entendendo as necessidades e aí a gente vai fazendo as parcerias e tentando compartilhar esse conhecimento. Né? Por isso que também a gente se alia com tantos eventos community, como o pessoal da ICAT Inc., né? A gente vai muito lá, B-Sides, que o B-Sides ainda não está na ICAT, mas o Hacking na Web... eu estava no passado no Chibesec, o Hacking Cariri, tem vários eventos, né, que eles estão. Eu não sei se esse ano agora eles já fecharam o B-Sides ou não. B-Sides São Paulo, sim. Já, né? Já está com eles. O próprio H2HC, enfim, eles estão... E aí, esses eventos community ajudam a gente a disseminar o trabalho das comunidades, né, e a recrutar mais pessoas para a gente ir compartilhando aí os conhecimentos, né? Porque tem muita gente que para também na carreira, né? Complicado. Para. Sim. Ale, nosso episódio Governança de IA é um assunto bem espinhoso. Tem muita gente que eu sei que está aguardando esse episódio para aprender. Eu queria que você fizesse uma leitura. Qual que é a leitura da Alessandra com relação a esse momento 2015 no Brasil? Depois a gente expande, você tem experiência lá fora, enfim, América Latina, a gente vai expandindo. Mas qual que é a sua experiência? O que a Alessandra tira de leitura nesse momento de inteligência artificial hoje no Brasil? Como você vê isso? Primeira coisa, a gente estava conversando, né? É muito bonito os gráficos do Gartner, né? O Hype Cycle, o quadrante mágico enfim, é muito bonito. Mas a primeira crítica que eu sempre fiz no mercado quando eu cheguei em São Paulo, que eu dizia assim, o cara chegava na empresa, não, consulta o Gartner. Aí a primeira coisa era, tá, mas a empresa tem uma assinatura do Gartner? Não. Então como é que eu vou consultar o Gartner? Não, se vira. Já começa daí. A empresa não investe ou não tem... Às vezes eu não sei se ela não tem realmente verba ou se ela não prioriza isso, né? Mas ela quer usar o Gartner. Então começa, amigo, fazendo assinatura. Já começa daí. Essa já foi a primeira discussão que eu tive com o meu chefe aqui. Ele olhou para mim e falou... Pelo menos ele era uma pessoa de bom senso. Ele falou, você tem razão. Eu falei, como é que você quer que eu use uma coisa que a empresa não me dá? Sim. Ilegalmente? De fontes públicas, OSINT, ok, beleza, eu faço um web scraping aí e consigo um ou outro material, mas a qualidade é a unidade quando você consegue baixar do documento, né? Não um pedaço daqui, um pedaço dali, um pedaço... E às vezes você pega pedaços que estão numa timeline diferente. Você pega um material de 2015, de 18, de 20, e aí fica difícil estabelecer, né? Fica difícil estabelecer uma unicidade no discurso para defender alguma coisa na empresa. Então, essa parte... Tem o mínimo, né? O arroz com feijão, que tem o acesso. Né? É complicado. Então, primeiro, tem o hype, né? Todo mundo quer usar IA. Depois que inventaram... Quer dizer, que inventaram não. Que tornaram acessível e público o ChatGPT, as pessoas descobriram a IA, mas a IA é bem mais velha que isso, sabemos. Né? O termo lá de Dartmouth, em 1956. Então, não é novo. Sim. Aí as pessoas perguntam assim, mas que o ChatGPT... Não, primeiro que o GPT já é uma sigla da tecnologia, não é deles, não é proprietária. General Purpose Transformer. É isso. Eles só mantiveram e botaram ali chat. Foi a falta de criatividade.
pegou, ficou fácil ali, pá, legal, né? A história do conta as sílabas, não sei o quê, pá, fácil de memorizar, pegou e ficou. Mas a própria abreviação já é da tecnologia. Todos eles são papagaios. Bem treinados. Bem treinados. Na teoria, né? Na teoria. Então, vamos lá. Primeira coisa sobre o hype de... Vamos explicar do Hyper Cycle, vamos começar. Gartner, né? Vamos começar do começo. Por que eu falei do Gartner? Porque as pessoas olham e não entendem o Hyper Cycle. E ele diz assim, olha, eu tenho o pico inflado das expectativas, depois eu tenho o vale da desilusão. E depois é que eu começo a equilibrar o uso da tecnologia. Então, as pessoas, quando elas conheceram o ChatGPT, ele estava aqui no pico inflado da expectativa. E ele ainda está aqui, ele ainda está começando o declínio. Fazer a curvatura. Né? Para chegar no vale da desilusão. E é nisso aqui, quando a gente olha para o Hypercycle, que a gente entende a adoção, a viabilidade... Você lembra quando começa o vale da desilusão, mais ou menos? Como é? Cara, depende muito da tecnologia, né? Às vezes ela tem um platô e cai. E às vezes é só uma curva. O cara faz tipo uma montanha-russa. Ele faz assim com a tecnologia e vrum. Sim. Então, às vezes esse espaço aqui dessa curva pode ser 1 ano, 2 anos, 6 meses, 5 anos, né? Dessa até ele... Em geral, dura 2 anos. Em geral, 2 a 3 anos no máximo. Por quê? Porque começa a história do ROI. Return of Investment. A conta tem que começar a bater, amigo. Aí é que começa o vale da desilusão. Sim. Aí ele fez, pum, gastou uma baita grana para chegar aqui. Opa, cadê o retorno? Cadê o retorno? Cadê o retorno? Cadê o retorno? Aí que vai. E aqui é que muita empresa quebra. Inclusive startups, né, que estão surfando esse hype, trazendo soluções com essa tecnologia X, Y, agora IA, que é o hype, só que eles estão inflando agora, vamos dizer assim, a trend desse ano é agentic. Agentic AI, eu falei, buzzword. Mas assim, eu fiz até um post sobre isso, falei, a primeira coisa, a diferença entre agente e agentic. Primeiro que um agente de IA já não é novo. Eu tenho um desde o ano passado e, na verdade, a gente já tem via Siri, via Alexa, via Google, blá, 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 desde 2008. Muito a Siri veio em 2008. Sim. Então, veja, IA não é novo. Não. É a forma como nós interagimos com ela é que mudou de 22, 23 para cá, com, vamos dizer, com o ChatGPT ganhando a mídia. E aí... Eu tenho um aplicativo móvel, baixando ele, eu popularizei. Né? Eu ainda estou aqui, ele está quase entrando no vale da desilusão. Por quê? Porque de 23, não vou nem contar 22, de 23 para cá, nós estamos 25, 2 anos. É quando vai começar o negócio. Peraí, cadê aquele dinheiro todo que a gente queimou? Que a IA ia trazer eficiência de processo, economizar isso, economizar aquilo, ia demitir gente, a história deu não... Aí agora não, peraí, a gente tem que segurar esse dinheiro aqui na IA, né? Agente de IA. Não, melhor, autonomia, vou reduzir custo, agentic. Porque uma das diferenças que eles prometem é que ele diz que o agentic tem mais, vamos dizer assim, eles vendem como 100% autônomo, tá? E o agente não, ele precisa de mais interação humana. A outra diferença é na arquitetura dele. E aí as pessoas esqueceram de uma coisa. IA é software, amigo. A gente faz software bugado até hoje. Cheio de vulnerabilidade e segurança. A gente testa, inclusive, o software lá na internet que a gente sabe que está tudo vulnerável, né? A gente faz software bugado até hoje. Até hoje. E as pessoas não entenderam que IA é software. É tem gente que acha assim, não, pô... É projeto de desenvolvimento. IA tá lá na nuvem, e a nuvem existe em algum lugar. Então, eu continuo tendo falhas de infraestrutura, só que agora eu tenho uma superfície de ataque mais complexa. E aí é que entra o vale da desilusão. Por quê? Porque essa superfície é mais complexa e eu preciso aprender a lidar com ela, aprender a lidar como que ela agrega valor. E aí entra a governança. Perfeito. É onde entra a governança. Primeira coisa... Eu queimei uma puta grana. Por que começa o vale da desilusão? Porque eu queimei dinheiro para surfar a onda.
Eu não tinha estratégia para aplicar isso. Então, a primeira coisa que a gente fala quando fala de governança, o que é governança? Controle. Governança é controle. É eu estabelecer controle sobre aquilo. Governança corporativa, controle sobre as questões da empresa, aquilo que rege, que mantém a empresa, para eu poder prestar conta para acionista, para eu ter responsabilização, para eu ter sustentabilidade da empresa e perenidade da empresa. Governança de IA é controle durante o ciclo de vida da IA. Que o AI Act chama de cadeia de impacto, esse ciclo de vida, né? As etapas que ele passa, desde o desenvolvimento até a comercialização, o uso pelas pessoas, o impacto desse uso pelas pessoas. Então, quando você olha para isso, você diz, a governança está aí. Eu tinha que ter primeiro entendido qual era a minha dor, qual era o meu problema, feito um caso de uso. Aí eu me lembro das aulas que a gente tinha de UML, né? Falei, velho, ninguém faz mais caso de uso hoje em dia, né? Ninguém faz mais. Requisitos de negócio, ali, ninguém quer mais fazer. É impressionante. O cara chega com 2 requisitos. Fala, cara, isso é o coração. Se você não fizer requisito de negócio, não tem como avaliar risco. Não tem como avaliar nada. É a base. A base a gente não está fazendo. Aí ele quer que a IA resolva o problema dele. Ele quer que a IA resolva o problema dele. Ele acha que a tecnologia vai resolver o problema dele. Ele acha que a IA vai extrair da cabeça dele o requisito. E não é assim. Não é assim. Porque mas eu tô falando... E processo, então, né, Ale? Esquece processo. Morreu. A própria análise de requisito é um processo. Sim. E é um processo crucial. E aí os caras inventaram agente e agentic e o processo falha. Porque como é que eu vou botar um agente ou um agentic num processo que é capenga, todo guenzo? Furado, quando né? ele existe. Quando ele existe. Então, o que você vai ver? Um monte de gente queimando dinheiro em IA e não tendo resultado. Como saiu no Twitter um dia desse, um cara, não lembro qual foi a empresa, o cara botou lá, estou usando um X lá, não lembro como era o nome da ferramenta de IA que ele baixou, aumentei minha produtividade não sei quantos por cento, demiti todos os desenvolvedores. Nossa. Ele botou isso no Twitter, era o dono da empresa, tá? Deixei programando aqui e não estou precisando desenvolver. Desenvolvi código, demiti todo mundo. Isso ele passou. Corajoso, hein? Olha só, em uma semana ele fez isso, aí demitiu todo mundo. Um dia ou 2 dias depois, ele estava desesperado no Twitter querendo contratar a gente. Aí eu falei assim, bem feito, né? Como dizia minha mãe, todo castigo para corno é pouco. Porque a pessoa não tinha um caso de uso. Espera aí, deixa eu ver meu problema, materializar esse problema e botar ela para atender esse problema. Vamos ver como é que ela se comporta com esse problema. Por exemplo, tem um monte de gente que fala assim, eu automatizei meu processo de, sei lá, de marketing, mail marketing, de comunicação com cliente, isso, de aquilo. Depende. O teu processo está mapeado porque ferramenta tem a botão. E quando eu falo de governança de IA, é eu entender meus requisitos de negócio, o que eu preciso, os requisitos de segurança, outra coisa que as pessoas não estão olhando inclusive com ferramentas pagas, as pessoas não estão olhando. Por exemplo, eu conheço empresas que assinaram os Copilot da vida aí, tanto de um lado como de outro, né? Assim, e o que acontece? O cara assinou determinadas... paga, né? Assinatura paga lá de uma aplicação de Office, né? De escritório. Certo. Dos dois maiores players. Tanto faz. E aí, ele não leu o disclaimer que o dado treina o modelo. E aí, vamos voltar de novo para o conhecimento de software e de tecnologia. Primeira coisa que as pessoas esquecem. E isso eu tenho acompanhado e lido artigos sobre isso. Uma vez que a IA aprende, ela não esquece, tá? Aí o que eu faço? Retraining, retrieval. Eu vou tentando sobrescrever. Só que assim, amigo, já era. Game over. A IA não é criança que tu diz assim, vai ficar de castigo se repetir isso. Esquece. Você vai fazer reinforcement, retrieval e ela... Velho, ainda tá lá. Dependendo de como você perguntar, você vai acessar a informação.
Primeira coisa. Então, ela não esquece o que ela aprende. A menos que eu tenha forma de, na mão grande lá, excluir aquilo do meu dataset lá. Aí eu tô quieta. Mas veja, ela aprendeu, eu tive que fazer uma exclusão. Sim. Aí você começa a entender que as coisas não são tão automatizadas assim. Né? E aí você começa a entender as camadas de software que compõem essa IA generativa. E ela é só uma das IAs que eu tenho. Eu tenho IA adaptativa, eu tenho IA generativa, eu tenho N tipos de IA. Os modelos, né? E as pessoas estão surfando a onda do generativo com a história do Agentic Agent. Mas o Agentic agora é melhor, que é a... Aí vamos lá. A IA é software. As camadas que ele tem de software é para reproduzir coisas que nós fazemos. Processamento de linguagem natural, visão computacional, machine learning, deep learning, é o nosso processamento. Só que a gente ainda não conseguiu reproduzir isso, amigo. Nosso processo de aprendizagem, de conexão, por mais que ele chame uma rede neural, rede adversarial, federada, rede isso, rede aquilo, não é igual que está aqui. Não, assim, fazer a abstração, porque o software é uma abstração da realidade. Abstração, sim. Por mais que eu bote várias camadas para abstrair, tentar reproduzir o processo humano de ver e responder, ouvir, falar, escrever, não é a mesma coisa. Sim. É software. Eu tenho várias camadas artificialmente emulando coisas que nós fazemos naturalmente. E pessoas escrevendo essas camadas. Então, eu vou ter problemas. Governança abrange tudo isso. Eu tenho que ter um caso de uso. Eu tenho que saber de quem é a ferramenta que eu estou usando. Por quê? Porque dependendo da forma como foi construído esse machine, esse deep learning, amigo, eu tenho um monte de vulnerabilidade de segurança. Um monte. Porrada. E, mas eu estou usando a versão paga, eu estou protegido. Tá não. Te contou? Tu já leu lá o disclaimer? Tá não. E nenhum. Não importa. Em nenhum você está protegido. Eu brinco que eu gosto de me enganar com a OpenAI, e esses, só para deixar claro, eles não me pagam nada, gente. Bem que eu gostaria, mas eles não me pagam nada. Mas por que hoje eu uso mais a OpenAI do que o resto? Porque eu criei meu agente dentro da OpenAI e dentro da configuração dele tem uma opção lá, não usar meus dados para treinar o modelo. E eu gosto de acreditar que eles estão respeitando aquilo ali. Aquele mente que eu gosto. Sim. Então, essa parte eu gosto de acreditar que eu fiz. Porque, pelo menos, se eu tiver que ir para um litígio, por uma quebra de propriedade intelectual, por uma violação e etc., eu fui diligente. Eu configurei corretamente e esperava que a configuração funcionasse. Então, se a ferramenta não está cumprindo a configuração da interface que ele me deu, sim. Da interface que ele me deu para configurar, é um problema dele. Sim, aí é vício dele. Sim. Aí é processo. Aí eu só tenho que ter advogado bom para processar. Porque hoje em dia tem uns que, minha Nossa Senhora, quando eles pegam o chat GPT para fazer as coisas, oh meu Deus. Então, eu tenho um problema. Aí volta de novo a governança. Cara, eu escolhi uma ferramenta e achei que estava tudo certo porque eu estou pagando. Não. A equipe de segurança avaliou? A tua equipe de integração avaliou? Falhas de governança de IA. Caso da Samsung. Não sei quantos terabytes lá, vazamento de código. Fabricante, né? Fabricante. Não é o Zé da esquina. Não. É Samsung. É. A própria Microsoft com o GitHub, né? Foram 38 terabytes vazados, porque alguém lá, o pessoal de pesquisa, fez talvez um merge errado, talvez um copia e cola ali na base e tal, e vazou. E aí, nessa hora, por exemplo, esse da Microsoft é um que levanta as questões de propriedade intelectual, proteção de dados e privacidade, e aí volto de novo, segurança, amigo. Se você ler os termos de uso da própria Amazon, da própria da Apple, tem um caso
Amazon. Que, por exemplo, e o Google também tem um desses, né? Que eles descobriram que as pessoas ficam ouvindo o que tu fala com a Alexa e com o Google para poder ajustar o código, amigo. É tão automático que tem que ficar alguém lá fazendo a revisão e ajustar o código para melhorar. E aí, né, pelas questões de GDPR e etc., a Amazon tomou uma multa por isso. Respondeu processo por isso. Google também. Mas continua lá, se você ler o termo de uso, ele vai dizer... só que agora ele é obrigado a te informar e você decide ou não se ele vai armazenar suas notas de voz, a tua linha lá de GPS, né, de onde você passou e tal, para usar isso para melhorar o produto, o serviço, lá. Agora ele é obrigado a te perguntar isso e você tem o direito de chegar lá e apagar periodicamente, tal. Mas veja, isso tudo já é IA. E as pessoas não sabem. E aí volta a história do open source que a gente estava discutindo. Para o bom e para o ruim. De um lado, o community ajuda o modelo a evoluir. De outro lado, alguém pega aquele modelo e treina ele para fazer malware GPT, worm GPT, fraude GPT. E, inclusive, eu li agora recentemente que saiu um desses daí, teve um upgrade agora com a história do DeepSeek. Então, do mesmo jeito que a gente trabalha para produzir coisas para o bem ou que sejam úteis para a sociedade, tem alguém só na espreita ali, deixa eu pegar esse negócio e inverter. Então, o desafio, de novo, de segurança, tem que estar dentro da governança, tem que estar bem alinhado, não para. Ele só está, vamos dizer assim, se diversificando. E aí eu volto de novo. Você entendeu o tamanho do impacto da questão de polarização, de geopolítico, de eu causar uma instabilidade ou desestabilizar mesmo um país, uma nação? Como é que eu vou reparar o dano? A responsabilidade civil do modelo. De quem é a culpa? Se usar um modelo X para atacar um país. Quanto vai custar esse seguro? Quanto é o limite dessa responsabilidade civil? Ale, e a gente falou bastante aqui, a Ale deu uma aula aqui. Nossa, cara, tô viajando aqui. Como que a gente consegue chegar para um board e explicar de uma maneira assim, mais lúdica, toda essa conversa, toda essa prosa que a gente teve aqui, de uma maneira mais resumida? O que você está vendo, por exemplo, do entendimento deles, né? Porque eles têm que ver o risco, tem que ver possibilidade, investimento. Tem empresas que estão assim, eu vou para IA porque todo mundo está indo, eu tenho que ir. Se eu não for, vai acontecer o seguinte, eu estou fora do hype, eu estou defasada, tem gente que não está indo no hype. Como que você vê isso? Na empresa, quando a gente fala de estratégia, é isso. Peraí, deixa eu entender o que você tem. E uma coisa que eu sempre explico, que eu digo assim, tem consultoria entregando RPA como se fosse IA e enchendo os bolsos de dinheiro. E a primeira coisa, inclusive eu dou aula de governança de IA no MBA da Exame, e um slide que eu sempre coloco lá, a diferença entre automação, e automação não é um processo novo, e não tem nada de inteligente em automatizar, é repetição. Repetição. Por exemplo, eu posso automatizar, ligar e acender a luz, é uma automação. Tem inteligência? Não. Quando é que eu começo a botar inteligência? Quando ela começa, eu bato palma aí. Não. Tem inteligência? Também não, porque dependendo do sensor, ele vai responder a um estímulo. Eu tenho um trigger e ele automatiza. Eu tenho um trigger e ele executa. Sim. O trigger, ele executa. Acabou. Pode ser a minha voz, pode ser um barulho, uma música, pode ser o interruptor. Sim. Então, a automação, ela pode ou não ter inteligência. Sim. Quando é que eu começo a dar inteligência? Sei lá, eu atribuir uma série de conjunto de parâmetros. Por exemplo, quando for tal hora aí, a luz tiver não sei o quê, não tiver a luz do sol, ou se estiver chovendo, ou nananana. Mas ainda assim, se eu tenho esse conjunto de instruções pré-definidas, é um RPA. Que está melhorando essa automação. Depende.
né? Aí vai depender. Essa automação está ligada num sistema, ela pode ser um RPA. Se ela não está ligada no sistema, é só um sensor, é só uma automação. Agora, se eu começo a interligar isso com um sistema e dar uma série de parâmetros e faça isso, se tal coisa acontecer, começa a dar condições e tal, eu posso ter não só uma automação, mas uma automação com inteligência. Dado determinadas condições, ele executa. While, do while, if, else. Sim. É isso, cara. Beleza. Mas não necessariamente ela é uma inteligência artificial. E as pessoas não sabem a diferença entre IA, RPA e automação. De automação. Então, a primeira coisa, distinguir, né? Isso. Tem que distinguir isso. Para você saber, porque às vezes um RPA vai te atender. Às vezes uma automação vai te atender. E às vezes você vai precisar de um sistema, um agente ou agente, whatever, de IA. E aí, entenda como isso funciona. Se essa solução vai ser dentro de casa, se você vai pegar um código open source para fazer, se você vai contratar uma ferramenta, entenda como a ferramenta funciona, configuração de segurança. Security by default, amigo. Não confia no... E security by design. Não confia no que vem, mexe, customiza a segurança. Segregate of duties, zero trust. Cara, tem que implementar. Não é política. A empresa escreveu a política de security by design. Já sei que a empresa tem um problema. Se ela teve que escrever uma política de security by design, ela já tem um problema. Ou de privacy by design, ela já tem um problema. São princípios que você embarca nos teus processos que já existem. Você estabelece atividades para garantir que esses princípios são cumpridos durante o teu ciclo de desenvolvimento, o teu ciclo de, manutenção, enfim, até descontinuar o serviço. Que é uma coisa que a segurança também falha. E que é uma coisa que as pessoas também não estão pensando quando a gente fala de IA, é legado. É código, amigo. Tudo um dia vira legado. Um dia vira legado. Como funciona? Então, a primeira coisa é entender essa diferença para levar para o board. A segunda coisa na consultoria eu trabalho muito um conceito que eu desenvolvi que eu chamo Business Security Strategy. Segurança estratégica de negócio. É a segurança além da segurança, no sentido de as pessoas acham que eu trabalho só com segurança cibernética ou segurança da informação. Eu falei, não, eu uso o conceito mais amplo de segurança da informação. Informação. Eu preciso entender quem é a empresa, quem são os funcionários. Para eu entender a empresa, eu tenho que saber quem são os funcionários. Inteiro, né? Quem são os concorrentes, quem são os reguladores, quem são os fornecedores. E quem são os clientes dela. Eu olho 360 para entender, peraí, então o teu cenário é esse aqui, beleza. Entendendo isso, o que eu trago para o board? Casos, aí eu faço o benchmark. Se eu conheço todas essas partes, aí eu consigo trazer um snapshot, um benchmark da empresa. Olha, teu cliente está te pedindo isso, os teus concorrentes estão fazendo assim, o teu regulador, se você tiver um regulador específico ou um regulador geral, está te pedindo isso, e a tua cultura faz isso. Para onde você quer ir? E a tendência, dependendo do cliente, e a tendência de mercado é essa aqui. Mercado de maneira, vamos dizer assim, agnóstica, é essa aqui. Esse é o teu cenário. Para onde você quer ir? Isso é estratégia. Sim. É isso que o board precisa. Só que eu também tenho que parar de ter board bundão, né? Desculpa. Porque é um bando de gente que não entende de nada. Só diz assim, não, mas eu quero ver números. Amigo, número eu gero para ti no Excel, quer? Boto lá qualquer coisa na coluna e digo, gera um gráfico. Inclusive, o chat GPT ele é ótimo de gerar. Inclusive, diz assim, faça um gráfico de não sei o quê. Aí você pergunta para ele assim, de onde você tirou esses dados? Então, esse gráfico é fictício, é qualitativo, tal. Eu falei... Aí eu peguei e falei, me dá o código. Me dá o código, literalmente, o código. Tem gráfico que eu pego o código em Python e gero na minha máquina. Na sua máquina. Para poder eu alimentar com os índices corretos e ele me gerar um gráfico preciso. Dado é tudo, né? Entendeu? Eu sei os dados que eu quero para ele poder gerar o gráfico. Então, às vezes, o que eu sinto também falta é que a história de conselho e board é um monte de gente diz assim, mas eu não tenho tempo. Amigo, você vai ter que ter tempo.
E você minimamente vai ter que descer um nível para a história que a gente estava conversando aqui. Eu galguei cada degrau da minha carreira. Então, quando eu instruo um cliente, eu sei do que eu estou falando para ele, porque eu já passei por aquilo ali. Eu não sou uma aventureira que disse assim, vi meia dúzia de vídeo no YouTube, aprendi como fazer e estou vendendo curso. Virei coach. Não é isso. Quem pega meu LinkedIn vai ver, tá lá. Eu não tenho vergonha da minha trajetória. Eu fui assistente, eu fui estagiário, eu fui não sei o quê. Eu construí... Você alicerçou sua carreira, né? Conhecimento, base, né? experiência. Muita base, muito fundamento. Eu passei por diferentes posições. Vivência. Então, quando eu instruo o cliente, eu estou instruindo ele. E aí, o que acontece muito que dá errado é porque o cara só conhece o que está no PPT que leva para ele. O gráfico lá do Power BI que leva para ele. E aí, é como eu digo, número, amigo, a gente fabrica, a gente inventa. Agora, com o ChatGPT é mais fácil ainda. Sim. Gera o gráfico para você lindo. Com Colab, agora, tá lindo. Gera cada gráfico, é uma beleza. Bota um Excel lá com qualquer coisa, ele gera um gráfico. Mas tem um pensamento crítico de questionar de onde que vem aquele dado, de que fonte, de que source, enfim, né? Isso é que vai fazer a diferença para um bot. Para ele, se ele souber questionar, e para ele saber questionar, ele tem que conhecer o negócio dele. Sim. A história não sei se lembra no Fantástico, aquele quadro que tinha, que o cara se disfarçava lá, entrava, tipo... O cara era o presidente da empresa e ia trabalhar lá na recepção, não sei o quê, para entender o funcionamento da E aí ele descobria por que lá em cima ele estava vendo uma coisa e o buraco lá embaixo estava desse tamanho. E todo mundo mentindo para ele aqui em cima. Vai ter que descer o chão de fábrica mesmo para ver a realidade. Porque o que estava chegando para ele aqui, cara, a galera gosta de viver no mundo de Alice. Não, eu quero garantir meu bônus. Eu já trabalhei numa empresa que eu quase apanhei de um gerente. Apanhei mal de dizer, tá? É porque a galera ficou puto comigo, que eu disse assim, eu abro a mão do meu bônus para investir em tal coisa, minha PL, porque a gente tinha uma PL 2 vezes por ano. Eu falei, eu estou disposta a abrir a mão da minha PL nesse primeiro quarto, ou até no segundo quarto, para na próxima a gente ter um retorno, para investir nisso, 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 nisso. Eu fui voto vencido. Então, assim, as pessoas também, a tecnologia traz isso, né? A questão do hedonismo, do egoísmo, é muito meu umbigo, muito o eu me satisfazer e tal. E aí é sempre, eu não tenho tempo, eu não preciso saber disso, eu pago gente para isso. Tá, tu paga para te enganar, amigo. Você gosta? Não é o tipo de consultoria que eu faço. Então, é o tipo da coisa que eu deixo muito claro. Até onde você quer saber? Eu só não vou mentir para você. Mas eu posso não te contar alguma coisa porque você escolheu não saber disso. A ignorância é uma bênção, né? Dura é quando você já sabe da verdade. Você, putz, não me pede pra eu te contar mentira, né, cara? Eu tenho que te contar a verdade. Vende pra outro, se for contar uma mentira. E aí eu digo, tá bom, eu vou te contar até onde você quiser que eu te conte. Aquilo que você não quiser, eu não vou. Inclusive, ele alucina lendo o documento, tá? Todos eles. Faz teste com todos eles. Bota lá um documento de 2 páginas, 5 páginas, 50 páginas, diz assim, traduz para mim o documento na íntegra aqui. Ou gera o documento traduzido para mim. Tu vai ver o que vai dar. Ale, você sente que lá fora, como que tá a maturidade para enxergar IA nesse momento? Olha, o analfabetismo funcional, ele é mundial. Mundial. Isso eu posso te dizer pelos países que eu passei e pelos clientes que eu tive. Assim, tem gente consciente e o mesmo problema que a gente tem no Brasil, de gente acomodada, de gente que só quer ver PPT em número fácil, que só quer notícia boa, que tá tudo bem, que cara crachá, tem lá fora. A diferença é que, por exemplo, quando eu falo de um mercado como a Europa e Estados Unidos, as pessoas ainda têm mais preocupação com segurança, com boas práticas, ainda tem mais uma abertura com essa questão do senso crítico, dizer assim, tá bom, gostei, mas e tal coisa? E se for assim? E tal questão assim, assim, assim? Então, eles ainda exercitam esse senso crítico que as pessoas parece que não querem mais ter trabalho. Mas será que é por causa do compliance, que é mais antigo? É porque é uma questão cultural. Cultural, né? É que a questão de privacidade, de segurança, ela é cultural, né?
E é uma coisa que eu vejo lá. Mas, assim, os mesmos problemas que a gente tem de hardcode, de IAM, PIM, PAM, blá, blá, tudo, criptografia, problema com processo de backup, todos eles têm. Só que maior ou menor grau, dependendo do tipo de instituição que você está falando, mas tem. Só que eles são preocupados em resolver. Aqui o brasileiro gosta do quê? Workaround. E workaround vira definitivo. Definitivo. E aí é muito difícil porque aqui é a lei de Gerson. É o menor esforço e tal, malandramente, pá, veja bem, não é bem assim, tal. Eu falei, amigo, o nome do trabalho chama trabalho por isso. É por isso que a gente tem trabalho. É trabalho mesmo, né? De verdade. É trabalho. Sim. A IA é uma ferramenta para te dar mais produtividade. Por exemplo, a IA generativa, o que eu gosto dela? Criatividade. Às vezes eu estou sem ideia para um tema. E eu digo assim, olha, eu estou pensando em tal coisa, assim, 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 me sugira um título chamativo, papapá, sem ser apelativo, sem ser isso, sem ser aquilo, marqueteiro, sem parecer um 71 e tal. Vou botando lá e tal. Aí ela vai me dando uma lista. Até que esse aqui, deixa eu ajustar. Falei, beleza, dado esse tema aqui, me ajuda a estruturar um roteiro e tal, olha essa fonte, olha isso, tal. Eu vou construindo com ela. Antes eu levava 6 a 8 dias para fazer uma apresentação de evento. Hoje eu levo 1 dia, 2. Todas as minhas apresentações de evento, eu tenho um pool gigante de apresentação de evento desde 2019 para cá. E Iberoamérica, Estados Unidos, Brasil, whatever, e nos 3 idiomas. E ela me ajudou a ganhar produtividade. Cara, a gente ficou sabendo dos projetos da QD7 que eu preciso compartilhar com todo mundo aqui, né? Vou até olhar para cá. Cara, a QD7 tem feito projetos incríveis, né? Que conectam aí cibersegurança com a infra, né? Então, naturalmente, conhecer de infra, ter esse background é muito importante para a arquitetura de um projeto de segurança realmente robusto e efetivo. Então, os caras têm mais de 20 anos aí de experiência, então assim, é incrível o que a gente está vendo acontecer nos bastidores. Os caras já estão olhando para pós-quantum, né, que é esse poder computacional e como modelar, né, esses projetos. E aí tem novidade, né, tem novidades interessantes aqui que a gente recebeu que simplesmente, né, firmaram novas parcerias, algumas já de longa data e ampliaram essa atuação, e outras recentes aí que complementam muito bem essa entrega, né, justamente com os principais players de mercado. Então agora a QD7 é um dos principais parceiros também, né, da Akamai, da Nutanix, da Palo Alto e da Arista. Então, cara, assim, solução completíssima. Conversem com os caras, assim, a gente super confia, por isso que a gente fala aqui no Cybercast, e com certeza vão te ajudar muitíssimo. A encurtar o tempo. Mas o cérebro ainda continua sendo meu. O senso crítico, a narrativa que eu quero, ou o storytelling que eu quero, é meu. Sim. Porque ela não entende contexto. Tem coisas insubstituíveis ainda. As pessoas não entenderam que a inteligência artificial, ela não aprende, ela é bem treinada. Nós aprendemos, ela só replica. E tem mais um detalhe, que eu sempre digo nas minhas apresentações. É uma proposição, inclusive, que eu fiz, né? Estou fazendo num artigo aí. Distinguir predição de previsão. Semanticamente, predizer quer dizer dizer antes. E prever quer dizer ver antes. E eu gosto de usar o termo predição, ou seja, dizer antes, para IA. Por quê? Porque lembra que ela tem uma massa de dados para ela aprender. São dados baseados no passado. Ela diz antes, porque ela tem uma massa absurda, um dado histórico. Ela encontra padrão, através de modelo matemático, e dá a predição. Ela diz antes o que pode acontecer, dado a probabilidade daquele padrão se repetir. Ponto. Ela disse antes, mas porque ela tem um dado histórico. Onde está a falha? E isso independe dela ser uma IA generativa ou uma IA normal. É diferente da IA adaptativa. Porque ela está olhando para o passado
para gerar. Quando eu falo de prever, eu digo que essa capacidade é nossa. Cara, a gente ficou sabendo dos projetos da QD7 que eu preciso compartilhar com todo mundo aqui, né? Vou até olhar para cá. Cara, a QD7 tem feito projetos incríveis, né? Que conectam aí cibersegurança com a infra, né? Então, naturalmente, conhecer de infra, ter esse background é muito importante para a arquitetura de um projeto de segurança realmente robusto e efetivo. Então, os caras têm mais de 20 anos aí de experiência. Então, assim, é incrível o que a gente está vendo acontecer nos bastidores. Os caras já estão olhando para pós-quantum, né? Que é esse poder computacional e como modelar, né? Esses projetos. E aí tem novidade, né? Tem novidades interessantes aqui que a gente recebeu que simplesmente, né? Firmaram novas parcerias, algumas já de longa data e ampliaram essa atuação, e outras recentes aí que complementam muito bem essa entrega, né? Justamente com os principais players de mercado. Então agora a QD7 é um dos principais parceiros também, né? Da Akamai, da Nutanix, da Palo Alto e da Arista. Então, cara, assim, solução completíssima. Conversem com os caras, assim, a gente super confia, por isso que a gente fala aqui no Cybercast, e com certeza vão te ajudar muitíssimo. Por quê? A criatividade é nossa. A forma como a gente aprende a formar palavras, que a gente aprendeu ali com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, com a tia, que a gente aprende a escrever ou a digitar, a desenhar, a pintar, a fazer todo esse processo lúdico de aprendizagem. A gente aprende, a gente constrói isso no decorrer da vida. A gente aprende ali a matemática da primeira série, da segunda, a gente realmente vai acumulando e aprendendo esse conteúdo durante a vida. Ela só lê e memoriza. E repete, e repete. A gente, nesse decorrer, a gente não só aprende conteúdo, imagem, som. A gente tem experiências de vida que nos trazem sentimentos. E isso é que faz a gente prever. Ou seja, lidar com variáveis passadas e imaginar futuros que ainda não existem. Ela não tem sentimento sobre o que passou. Ela só memorizou o que passou, identifica um padrão e reproduz. Isso ajuda a gente a dizer não, vai acontecer tal coisa, porque a tua experiência, mais o teu sentimento, mais tudo que tu aprendeu, empiricamente, cientificamente, enfim, praticamente, vai te levar a uma previsão. Ela não. A gente consegue lidar com parâmetros que ainda não existem, com a incerteza para um futuro. Ela não. Quando que eu posso melhorar isso? Quântica. Aí eu vou estar falando de outra coisa. Sim. Porque aí eu consigo simular todos os estados. Aí eu posso lidar com coisas que ainda não foram. Não foram. E ainda vão ser. E prever. Aí é diferente. Quando isso acontecer... Aí é diferente. A gente tem muito ainda a evoluir na parte de quântica, né? É uma coisa que eu estava até discutindo com uma das minhas sócias, porque a gente estava conversando, né, das limitações que a gente ainda tem. Eu falei, as pessoas não entenderam que, não tem um SO para computador quântico. Ele executa um algoritmo e pronto, acabou, morreu. Sim. Então, por isso que eles falam de computação híbrida, porque eu vou ter que executar, guardar aquilo, aí depois executar outro, guardar... Assim, eu não tenho um SO. Eu não tenho um pool de arquivos pela própria natureza da computação quântica, da física quântica, da mecânica quântica. Então, a gente ainda tem coisas a evoluir nesse sentido. O pessoal está falando de computador quântico e está pensando que ele vai ligar lá e vai ter um Windows. Não é assim, velho. As pessoas ainda têm uma ideia muito errada disso. Aí a gente volta de novo para o quê? Literácia. Letramento. O Ale, cara, que aula aqui. Eu fiquei diversas vezes aqui extasiado aqui. Foi uma verdadeira aula. Acho que o pessoal, com certeza aí vai curtir bastante.
Eu espero que você volte aqui mais vezes pra gente falar de outros assuntos, porque, meu, você é uma verdadeira enciclopédia, assim. E, meu, a aula que você deu aqui de governança pra gente, só de IA aqui a gente poderia ter... Ficou aqui 2 horas fácil, trocando ideia, só nesse assunto específico. Tem muito assunto pra gente falar. Eu queria fazer uma última pergunta para fechar. Qual recado você daria para as pessoas hoje em dia se você tivesse que falar assim, estude isso? Não é por acaso que a gente está falando de governança de IA, de coisa de hype, da moda, mas se você pudesse dar um recado para um profissional que está ali, para as empresas, para quem está investindo em inteligência artificial, para quem está querendo investir em governança, o que você, como recado final, o que você falaria para essas pessoas? Qual seria a último pinguinho ali, derradeiro ali da Alessandra para essas pessoas? Olha, é até difícil falar isso, né? Mas vou tentar resumir. Eu acho que é o seguinte, todo mundo pergunta para mim como que eu entrei, né? E foi uma coisa que é construção, como eu te falei. Eu lia muitas revistas. E até para minha surpresa e satisfação, no passado, eu saí na revista que eu cresci lendo, na Exame. Eu saí na Exame CEO, né? CEO. Eu cresci lendo ali Exame Info e a Info Corporate. E aí eu comprava aquele monte de revista, CD Magazine, né? Aquelas lá. Eu também. E aí eu cresci ali, e ali foi que eu fui pegando o gosto, né? E ali foi que eu fui entendendo e construindo essa trilha na minha cabeça, né? Tanto que com 17 para 18 anos eu disse para minha mãe, eu quero ser Cileva, e minha mãe ficou assim, como assim? De onde tu tirou essa ideia, menino? Peraí, volta aqui. Olha, não sei como tu vai fazer isso. Eu falei, eu já comecei, eu tô estudando. E lendo, eu entendi que eu tinha que entender de infraestrutura, porque nada se sustenta sem infraestrutura. Então, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que fazem, para as mulheres que fazem a mentoria e para os colegas, homens também que me procuram, que fazem mentoria, às vezes eu faço mentoria com alguns profissionais e eu digo assim, nenhum conhecimento é desperdiçado. Quando você está na área de tecnologia e de segurança, nenhum conhecimento é desperdiçado. Conhecer de infra, de desenvolvimento de software, de segurança, de pentest, de forense. Eu tenho uma pós que eu não terminei em forense. Eu sou perita judicial. Não perita judicial, eu sou perita que está lá, de vez em quando o tribunal chama, porque eu estou lá no pool de perito, né? Eu e a torcida do Flamengo está lá e tal, então de vez em quando eu caio. Então, por isso que quando a empresa me chama, eu tenho um olhar de quem implementa, de quem audita e de quem faz perícia, que é o pós-mortem. Então, quando eu consigo analisar o cliente, além de olhar esse 360, eu consigo olhar esse 360 das 3 perspectivas. Uma coisa é quem escreve, quem executa, e outra coisa é quem vai executar o pós-mortem. E aí então, por exemplo, eu li uma gama de coisas. Eu estudei forense, eu estudei antiforense, inteligência, contra-inteligência, segurança, história. Eu fiz faculdade de história antes de fazer tecnologia. Se você quer hide, esconder, esteganografia, você vai ter que aprender a gostar de outras coisas, né? E aí, volta de novo, segurança. E matemática, por mais que eu não seja nenhuma exímia matemática nem nada, mas, cara, o básico, um Fibonacci ali, um Pareto, né, uma regra de 3, matemática. Física, eu era boa aluna de física, de elétrica, de mecânica e elétrica, eu só não era muito boa em óptica e ondulatória. Eu fui aprender melhor óptica e ondulatória quando eu estudei Wi-Fi, rede, cabeamento, toda essa parte. Eu fiz CCNA, Cisco, eu só não cheguei a certificar, mas eu fiz. Cara, te dá um conhecimento absurdo de infraestrutura. Absurdo. Conhecimento absurdo de infraestrutura. E isso te ajuda a dimensionar, às vezes, projeto, risco. Pô, isso aqui vai requerer minimamente tal infraestrutura. Então, todo conhecimento é bem-vindo. E, principalmente, ler o cenário econômico e geopolítico. Porque isso te ajuda, às vezes, a tomar decisões de carreira para onde ir, para onde não ir. Quando você começa a diversificar a tua carreira, pensar em outras fontes de renda e etc. Porque é muito difícil, quando você é CLT, por isso
tomei uma decisão de não me apegar mais no CLT, eu tenho a minha empresa, trabalho, presto serviço, ou tenho as a service, ou tenho contratos por projetos e etc., porque essa relação de trabalho também está sendo impactada pela tecnologia. E as pessoas não sabem a diferença entre emprego e renda. São duas coisas diferentes. Sim. E a tecnologia está permeando, ela está se fazendo tão ubíqua e pervasiva. Estudei sobre isso, por isso que eu estudei sobre usabilidade e tal, pela questão do pervasivo, ubíquo, que elas não estão entendendo como isso muda a dinâmica social. E aí impacta emprego, renda, impacta saúde, impacta uma série de coisas. Meio ambiente e etc. Né? Então, eu digo, leiam sobre tudo. Porque nenhum conhecimento é desperdiçado. Às vezes você vai entrar num projeto do cliente que o nicho de negócio dele é alimentação, é meio ambiente, crédito de carbono, é agricultura, é indústria farmacêutica. Cara, quando eu entro no cliente, eu brinco assim, como com farinha, que é uma expressão de onde eu vim, né? 10 anos esse ano em São Paulo, mudando agora para Colômbia. Eu como com farinha o mercado dele, para entender quem regula ele, quem é o cliente dele, quem são os funcionários dele, os fornecedores dele e os concorrentes dele. Mindset de um hacker, você hackeia, né? É uma coisa que eu digo na mentoria. Eu falei, as pessoas acham que hackear sistema é invadir o sistema. Não. Hackear o sistema é entender as regras e usá-las a seu favor, não contra você. Sim. Isso é hackear o sistema. O resto... Entender o jogo, né? Então, por isso que eu disse, nenhum conhecimento é em vão. Agora, se a gente está falando de tecnologia, cara, se você não entender minimamente matemática, você não vai entender IA. Modelo probabilístico, modelo analítico, modelo de treinamento, de reforço. Então, goste, seja um leitor ávido. Nem que você bote o Adobe para ler para você, o Edge para ler para você, o Kindle para ler para você, mas leia. Leia, goste de ler. Porque para eu entender de governança de IA, eu tenho que entender de governança de dados, de governança de tecnologia, de governança de segurança, porque elas não existem de maneiras isoladas. Elas são intrínsecas. Se uma delas falha, eu comprometo toda a cadeia. E aí, na última instância, eu quebro a governança corporativa. Elas são pilares dentro. Então, você quer entender governança de IA? Cara, estuda dados, estuda tecnologia, estuda um pouquinho ali de matemática minimamente, de modelo, o que é análise combinatória, o que é um arranjo, o que é uma permutação, o que é uma lógica fuzzy, o que um modelo bayesiano faz, não precisa ser... Cara, você pode botar até o computador para fazer a conta, mas entende o que aquilo faz. E como você pode usar aquilo a teu favor. Ponto. Então, seja um leitor ávido, aprenda sobre isso, sempre olhe a macropolítica e geopolítica, porque isso impacta você, impacta seu emprego, impacta investimento na empresa, impacta uma série de coisas. Então, ter esse olhar técnico para dentro, mas também não esqueça do mundo de fora. Porque senão, às vezes, teu mundo aqui vai ruir porque você não olhou para fora. Então, isso é o meu conselho para pessoas e para empresas. Não, perfeito. Pessoal, então é isso. Continue acompanhando o canal. Siga a Alessandra. Qual que é o seu LinkedIn, Ale? Para quem quiser saber Monteiro mais das comunidades. Alessandra Monteiro Martins? Isso. Procure a Alessandra, siga a Alessandra. Com certeza a gente vai voltar no outro episódio com a Alessandra também. Porque tem muita coisa ainda para a gente explorar. Queria agradecer a sua presença, Ale. Muito obrigado. Obrigada. E tenho certeza que vocês vão gostar bastante do episódio. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.